E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje. Estamos com pouco tempo, muito pouco tempo, um dia de muitas reuniões aqui para o meu lado. Então, o podcast de hoje será rápido, não tenho escolha. Hoje não há escolha, o topo da tabela do Campeonato Brasileiro, como vocês podem ver, uma movimentação. O Flamengo agora é o vice-líder, tem um jogo a menos. Botafogo empatou com o São Paulo, estava perdendo, virou o jogo. E aí o São Paulo conseguiu um gol com o Ferreirinha, hein? Flamengo também estava empatando o jogo, conseguiu um golzinho no final. E o Palmeiras que tomou um gol no final da partida, tomou um gol do Fluminense. Reação do tricolor. A gente vai falar rapidamente sobre os resultados, a situação de tabela e passar por Jogos Olímpicos. Vambora, vai, sem mais delongas, tá aqui os jogos da rodada. Vamos trazer a agenda, acho que é mais fácil, né? A gente olha a agenda aqui, tá tudo junto os jogos, facilita a nossa vida, né? Bom, vamos embora. Bragantino jogou pela repescagem da Copa Sul-Americana, venceu o Barcelona de Guayaquil por 3-2. Vamos para o Campeonato Brasileiro? Criciúma 1, Fortaleza 1, esse jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, acreditem, o Criciúma é daquelas equipes que tem jogos a serem disputados ainda, muitos jogos a serem disputados, mais um gol impressionante, o Botafogo Criciúma, se eu não estou enganado, eles podem fazer um negócio histórico. Gols em todos os jogos do primeiro turno, né? Impressionante. O Botafogo conseguiu a marca, né? O Criciúma tá para chegar. Tá, tem jogos a menos, mas o Criciúma pode conseguir esse feito também. Interessante, né? Muito bacana. Do Botafogo, um time, né, de uma força ofensiva bastante relevante. Agora o Criciúma, a gente olha ali um pouco mais abaixo na tabela, marca muitos gols, time interessante. A gente vê times com uma dificuldade de marcar gol, é impressionante. É impressionante. A gente olha, Fluminense e Palmeiras foi um Deus nos acuda para sair o gol. E o Criciúma marca gol todo jogo. É impressionante. Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Cruzeiro 2-0 para cima do Juventude, 2 gols de penalidade. São Paulo 2, Botafogo 2. Tinha comentado brevemente, São Paulo sai na frente, o Botafogo vira a partida e o Ferreira consegue o gol do empate para dar aquela tranquilidade. Estava perdendo o Morumbis e todo mundo secando, todo mundo assim, Flamengo e Palmeiras secando. Flamengo e Palmeiras secando. E o São Paulo conseguiu o gol da igualdade. Aqui também, Vitória e Flamengo, todo mundo secando. Pô, pelo menos empatezinho, o Flamengo faz o gol no final. Fluminense 1, Palmeiras 0. Aqui a secada deu certo. Aqui a secada deu certo. Tanto o Botafogo quanto o Flamengo estavam secando o Palmeiras. Não diria que estavam torcendo para o Fluminense, porque é um rival, mas estavam secando o Palmeiras. Se o Fluminense vencer, não, não seria um mau negócio, e isso aconteceu. A partida foi muito ruim. A gente tem que destacar que o calendário está pegando para todo mundo. E os três líderes jogaram muito mal. Na minha opinião, os três líderes jogaram muito mal. O Palmeiras, eu não tenho as estatísticas aqui, mas não teve um chute a gol, se eu não estou enganado. Talvez as estatísticas coloque lá, né, um chute ali, mas eu diria que o Fluminense não correu risco nenhum. Nenhum. E aí você vê, cara, todo mundo sentindo cansaço, desgaste, a sequência da temporada, desfalques, esse é um detalhe relevante, mas está devendo futebol. Talvez, se a gente olhar para os três líderes hoje, o Botafogo joga o melhor futebol. O Flamengo está conseguindo resultados, mas está jogando muito mal mesmo. E o Palmeiras tem aquela sua. Tem os seus momentos. Em São Paulo costuma jogar muita bola e fora de São Paulo não. Esse foi um jogo fora de São Paulo. É um time muito estável, é um time muito regular, mas já estava ensaiando o desastre há muito tempo. Em questão de 3 minutos do primeiro tempo, o Fluminense já teve 2 bolas cara a cara com o Everton, o goleiro do Palmeiras. Então, a catástrofe estava pré-anunciada desde o início do jogo. Era uma questão do Fluminense caprichar e fazer. Isso acabou acontecendo. Então, irregularidade que eu vejo como natural, óbvio que na questão da briga pelo título, isso é muito prejudicial. Muito prejudicial porque você estava enfrentando até então o lanterna do campeonato. Porque com a bola rolando, o Atlético Goianiense estava vencendo o Bahia e o Fluminense estava retornando à lanterna. Então, naquela altura do 0-0, o Palmeiras encarava o lanterna da competição. Então fica essa questão de pegou um time na zona do rebaixamento e não consegue praticar um futebol minimamente aceitável para segurar um resultado.
talvez para o torcedor fique essa sensação de melancolia. Mas eu volto a repetir, o Fluminense está no momento de alta, melhorou muito, É impressionante a melhora técnica da equipe do Fluminense. E aí a gente fica se perguntando, essas são coisas que a gente olha e a gente se pergunta, cara, o que estava acontecendo? E aí vem o saudoso, o Roger Machado, e fala que o torcedor cria teorias. A gente comentou ontem, ficamos até um pouco indignado aqui, peço perdão. O torcedor fica criando teorias. Não tem como, cara. Você vê um Fluminense jogando com o Diniz, uma pobreza de futebol. Depois com o Marcão, uma pobreza de futebol. Agora com o Mano Menezes, não sei se foi a chegada do Mano ou a do Thiago. Eu acho que tem mais a ver com a chegada do Thiago, porque o Mano não teve tempo de treinar nada. Então eu acho que tem mais a ver com a questão do Thiago Silva. Mas mudou animicamente, mudou muita coisa. É impressionante. A festa do torcedor pós-jogo foi muito bonita. Foi de arrepiar. Foi de arrepiar. Então, talvez o torcedor ficar naquela de cara, o time na zona do rebaixamento, mas você tem que entender o contexto e assim, o quanto que melhorou a equipe do Fluminense tecnicamente. É a equipe campeã da Libertadores, estava vendo um mau momento, estava praticando um futebol horroroso, e se fosse rebaixado seria com muitos méritos, porque não estava jogando nada, mas hoje a chave virou. A chave virou e ela virou bem, e ela virou para melhor, e o Fluminense engata mais uma vitória, 2 vitórias consecutivas, Atlético Goianiense 1, Bahia 1, a tabela está aqui, deixa eu correr agora, estamos com quase 10 minutos, preciso terminar logo, vamos, Botafogo 40 pontos, Flamengo 37, tem um jogo a menos, pode chegar aos mesmos 40, Palmeiras 36, tinha chance de ficar um ponto do Botafogo, perdeu uma oportunidade, Fortaleza 33, adentra o G4 do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro tá aqui, o São Paulo, o Bahia, quem diria, hein? Bahia já revezou a liderança com o Flamengo, tá na 7ª colocação, Atlético Paranaense tem alguns jogos para acontecer ainda da rodada, foram adiados, metade praticamente, tem o jogo do Corinthians hoje. Mas só para finalizar a tabela, Bragantino, Atlético, Vasco, Juventude Internacional, Criciúma tá aqui, Corinthians joga hoje, encara o Grêmio, Cuiabá, Vitória, Grêmio, Fluminense e Atlético Goianiense. A situação do Fluminense melhorou vertiginosamente. Era uma situação que eu falo por mim, não via a luz no fim do túnel, e hoje com 14 pontos está a 3 pontos do Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, eu cravei após a vitória. Quem foi a vitória? Após a vitória contra o Cuiabá, eu cravei aqui. O Fluminense não será rebaixado, graças a um dos grandes personagens e que vão entrar aí, no hall das melhores contratações dessa temporada do futebol brasileiro, Thiago Silva. É impressionante o quanto ele mudou o panorama da equipe tricolor. É impressionante. Não só na questão da liderança técnica, mas da liderança psicológica, mental, anímica, o quanto ele chacoalhou o vestiário. É impressionante. Ele, se não for a melhor, ele vai estar entre as melhores contratações dessa temporada. Eu já me arrisco a dizer que será a melhor. E graças a este único fator, que promove mudanças em tantos outros fatores dentro do Fluminense, eu cravei e volto a repetir, vou bancar, o Fluminense não será rebaixado. O Fluminense não será rebaixado. Algumas rodadas atrás eu falava, 2 de 4 grandes serão rebaixados. Naquela altura estava Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Falei, 2 desses vão cair. Hoje eu já tiro o Fluminense. O Grêmio ainda retornando à arena, talvez, e vendo o rendimento lá, talvez a gente coloque o Grêmio fora desse grupo aí de equipes que eu acho que vão ser rebaixadas. Mas o Fluminense eu já vislumbro fora. Porque melhorou muito. Melhorou demais. Vamos para as Olimpíadas? Peço perdão, gente. Tem que correr aqui. Não vou trazer nenhuma notícia esportiva, mas tivemos o início do futebol nas Olimpíadas e do rugby também. Futebol e rugby. Bom, você que gosta de rugby, vamos trazer aqui, né? Só a nível de curiosidade. Como eu disse, temos equipes aqui que, por exemplo, a Argentina,
Eu não imaginava que a Argentina fosse. Não, eu sabia que a Argentina tinha uma certa força no, no rugby, né? O Uruguai também. Mas, como eu falei, assim, aquelas equipes que foram colônias inglesas, elas costumam ser muito fortes. Costumam ser muito fortes no rugby. E aquelas equipes também ali da Oceania, aqueles países da Oceania, então Austrália muito forte, Fiji, Nova Zelândia nem se fala, acho que a Nova Zelândia é a atual campeã do mundo, se eu não estou enganado, tem África do Sul, e estranho, até a África do Sul, achei que a África do Sul fosse vencer a Irlanda, que não sou um grande conhecedor de rugby, mas se eu não estou enganado, a final da última Copa do Mundo foi Nova Zelândia e África do Sul, se eu não estou enganado. Me corrijam se eu estiver errado. Bom, aqui a França venceu no sufoco, o Uruguai, hein, dona da casa. Enfim, cadê o. Eles jogaram 2 jogos, né? Aqui empatou com os Estados Unidos. Empatou com os Estados Unidos. Venceu no sufoco do Uruguai e empatou com os Estados Unidos, que é forte no futebol americano, que é diferente do rugby. Né? É muito forte no futebol americano, mas no rugby os Estados Unidos deve um pouco na bola. Né? E no futebol masculino, hoje nós vamos ter o futebol feminino, vamos trazer a agenda aqui para vocês. Alguns jogos a se destacar. Alguns jogos a se destacar. Jogou a goleada do Japão para cima do Paraguai, a derrota da Ucrânia para o Iraque. Bizarro. Bizarro, né? A vitória da França estava um jogo difícil, venceu os Estados Unidos. Estava um jogo bem enjoado. E aí, quando a França faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, aí foi os caminhos foram consolidados para a vitória tranquila da França. Mas até sair o primeiro gol foi bem difícil, foi bem complicado. Uzbequistão 1, Espanha 2. Espanha chegou a fazer o primeiro, tomou um empate num gol de pênalti. E aí buscou o segundo. E sofreu um bocado, hein? O Uzbequistão deu uma aprontadinha. Mas era muito claro, né? Assim como a gente viu o jogo da França, apesar das tentativas americanas, fica muito claro quem é melhor tecnicamente. É claro que isso não significa vencer o jogo, porque a Argentina perdeu para o Marrocos. Um jogo cheio de polêmicas, recheado de polêmicas, decisões equivocadas. O Marrocos abre 2-0, a Argentina chegou à igualdade. A partida foi suspensa quando a Argentina chegou à igualdade, porque o árbitro deu 15 minutos de acréscimo no segundo tempo. As equipes jogaram 1 hora de segundo tempo. Então ele deu tempo mais o tempo da prorrogação, e a Argentina fez o gol do empate no estouro do relógio. Já tinha passado de 15 minutos, e aí torcedor invadiu o gramado, e a partida foi... E fogos de artifício que estourou no gramado, e a partida foi suspensa, e aí retorna, e o gol é anulado, o gol da Argentina por impedimento, e os argentinos ficam bravos, a imprensa reclama. A verdade é que os 15 minutos não deveriam nem ter existido. Né? Eu não sei o que a imprensa argentina está reclamando até agora, o pênalti anulado. Eu não sei o que os argentinos, com todo o respeito, gente, aqui a gente torce contra a Argentina, não vamos negar. Mas eu não sei porque que a imprensa argentina está reclamando até agora da partida ter sido retomada. Porque se ela acabasse ali, as equipes não queriam entrar em campo, nem o Marrocos queria. Tudo bem, mas se acabasse ali, é uma injustiça. Era necessário retornar para que o árbitro corrigisse uma decisão, porque não houve tempo dele revisar. Todo gol é revisado. Não houve tempo de revisar porque houve invasão no gramado. Então eles esperaram esvaziar o gramado, o arquibancada, porque os ânimos estavam muito acirrados. Não concordo com o retorno do jogo? Não concordo. Eu não concordo, mas aconteceu. Aconteceu. Os 15 minutos de acréscimo não deveriam ter acontecido, mas aconteceu. Os Uzbequistão, não, França e Estados Unidos. Eu acho que os Uzbequistão e Espanha também. Mas pelo menos o Uzbequistão e Espanha estava 2-1 para a Espanha. França e Estados Unidos estava 3-0 e o árbitro consagrado deu uns 8 minutos de acréscimo. Isso é uma loucura. Uma loucura, assim. O que os caras, a arbitragem, a gente critica a arbitragem do Brasil, fala que a arbitragem do Brasil é ruim, ela é mal preparada, mas as Olimpíadas já me passa a impressão, me passa a convicção de que os caras são mal preparados. Os caras são muito mal orientados. Esse é o critério. Tudo bem, esse é o critério, mas são jogos e jogos e contextos e contextos. A França estava vencendo por 3-0. Não precisava nem de acréscimo.
Os Estados Unidos não iam conseguir fazer nada mais. Assim, é humilhante você ficar se arrastando em campo por mais 8 minutos. 6, 8 minutos, eu não me lembro qual foi. Não deveria ter acréscimo, tava 3-0 já. Eu não vi o do Japão. Infelizmente eu não vi o do Japão. Fiquei muito curioso de saber quanto tempo de acréscimo teve essa partida do Japão. Vou procurar. Da Argentina, tudo bem. Ah, os marroquinos foram fazendo cera. Isso é normal, todo mundo vai fazer cera. Mas 15 minutos. 15 minutos. E o gol da Argentina sai depois de 15 minutos. Ah, mas os caras estavam no ataque. Tudo bem, estavam no ataque. Acho normal, você tem que deixar o ataque correr. Mas 15 minutos. Aí sai os 15, deu os 15 minutos, sai o gol da Argentina, gol ilegal. Ah, mas você é um crítico desse tipo de impedimento. Sou mesmo. Sou mesmo. Para mim, o gol da Argentina deveria ser validado. Apesar de estar torcendo contra eles. Mas, como a regra não mudou ainda, como eles dependem ainda desses sensores para traçar ali o impedimento em 3D, é isso que tem. Se todo gol for anulado com esse impedimento milimétrico de meio pé, então vai ter que ser assim para todo mundo. Não tem o que reclamar. Então, os argentinos queriam que a partida fosse decretada encerrada com 2-2, mas com uma injustiça. E se acontece com eles? Né? Então, é dessas coisas que eu acho assim: é a leitura hipócrita do seu contexto. Né? O que me interessa é o que me interessa. E o resto, enfim, né, gente? Enfim, o choro é livre para quem quiser chorar. Concordo e discordo com muitas coisas. Concordo que a partida não deveria ser retomada, sim, concordo. Mas também discordo que deveria ser encerrada com 2-2, seria uma injustiça. E também discordo com o tempo de acréscimo. Então, se o cara não dá 15 minutos, vamos pro si. Né? Vamos pro mundo. Se o cara não dá 15 minutos, a Argentina não faz o gol. Então, assim, os caras estão procurando. E, assim, a questão da Argentina é ainda mais sensível. Os árbitros têm que ser mais bem orientados, porque a questão da Argentina é mais sensível. Para quem não se recorda, houve aquele problema dos cânticos homofóbicos, racistas da Argentina pós-Copa América, referindo-se à França. As Olimpíadas estão acontecendo na França, os Jogos Olímpicos. O hino argentino foi vaiado nessa partida. O hino argentino foi vaiado. Então, a arbitragem tem que ter um cuidado a mais quando você vai apitar um jogo da Argentina. Para manter os ânimos sob. E aí não é prejudicar a Argentina. É você entender. O jogo teve situações, substituições, lesões que levasse a 15 minutos de acréscimo? Não. Não tinha. Eles estão dando. Eles estão corrigindo. Legal, eu acho que isso é muito válido. Isso coíbe a cera. Mas são contextos e contextos. E essa questão da Argentina é muito sensível. Especialmente agora. Que eles vão reclamar, vão falar um monte de bobagem. Os jogos da Argentina vão ser sob muita tensão e muita hostilidade por parte do público francês. E a arbitragem tem que ter a personalidade para saber lidar com isso. E não tiveram, tá? E não tiveram. Foi uma vergonha o que aconteceu nesse jogo, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Foi uma vergonha e espero que os caras sejam mais bem orientados. Enfim, gente, vou encerrar por aqui. Agenda de jogos rapidamente, só para a gente fechar com chave de ouro. Futebol, teremos Corinthians e Grêmio, Sul-Americana, Cuiabá e Palestino, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. A gente fecha, né, a fase de playoff. Mas das Olimpíadas, a gente vai ter o futebol feminino. Brasil entrará em campo logo. Aliás, no handball, o Brasil acabou de vencer a Espanha aqui, viu? Uma santa goleada para cima da. O placar do hand costuma ser alto, né? Mas essa diferença é grande. Essa diferença é grande. Então teremos Brasil em campo, teremos a campeã do mundo, Espanha encarando o Japão. O Japão jogou um dos estilos de jogo na Copa do Mundo que mais me agradaram, junto com a Espanha. Japão e Espanha foram as duas seleções que mais me agradaram na Copa do Mundo. Espero que a gente repita, né, que as duas equipes repitam o nível de atuação que a gente viu na Copa, porque foi espetacular. Foi o que as duas seleções apresentaram, foi espetacular.
E, Estados Unidos nem precisa falar, deveu futebol, mas camisa muito tradicional. Vão ter mais jogos no handball, vamos ter rugby, tiro com arco. Aqui o nosso Marcos Vinícius. E a gente vai acompanhar de tudo um pouquinho, tudo que der, e traz o resultado aqui para vocês, tá certo? Eu encerro por hoje, passei dos 15 minutos, chegamos a 20, tenho que fechar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, valeu demais, um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau!